Olá, sejam muito bem-vindos ao Além da Matéria. Hoje o tema é sobre vampirização. Vocês conhecem a história dos vampiros? Nos segue para que a gente vai dar muitos e muitos detalhes hoje. Olá, Sara! Ei, Rafa! Hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente tem dúvida, eu conheço muito pouco, que são sobre vampiros, vampirização. Tem muitos livros espíritas falando da vampirização. O que é vampirização, sugamento de energia? Bom, Rafa, a questão da vampirização é um momento em que um espírito obsessor ou acompanhamento, ele absorve a energia de alguém que está encarnado, né? A principal vampirização que acontece é alguém que está no plano espiritual absorvendo a energia de quem está encarnado. Então, é como se fosse realmente um momento que aquele espírito está sugando a força vital da pessoa encarnada. Tem também a vampirização de duas pessoas encarnadas, que às vezes eles falam, que é o quê? Quando alguém que está com energia muito baixa encontra alguém que está com muita energia e pega aquela energia para ela, mesmo que inconscientemente. Então, também existe a vampirização de duas pessoas encarnadas em que na verdade, a transferência da energia de uma pessoa para outra. Mas a vampirização mais comum que a gente lê nos livros espíritas e que a gente vê acontecendo mesmo é a vampirização de uma pessoa encarnada e algum espírito obsessor sugando aquela energia, e aquela pessoa vai se sentindo desenergizada, vai se sentindo fraca, vai se sentindo que a mente dela está confusa, até tontura a pessoa chega a sentir. A pessoa pode chegar a morrer com alguém, desencarnar mesmo, com esse sugamento de energia, não sei, vindo 20 sugadores ao mesmo tempo? Existe essa possibilidade? A questão da morte aí eu acho que já passa por os mentores intervindo, né? Porque a pessoa tem um tempo de vida aqui na Terra. Ela pode chegar a adoecer. E aí da doença vão ter outros desdobramentos. Então, por que adoece? Porque a nossa energia vital, ela está muito ligada com o nosso sistema imunológico. Quando a gente está com energia vital alta, quando a gente está se sentindo vitalizado, né, cheio de vitalidade, quando a gente está se sentindo bem, a gente provavelmente vai estar com o nosso sistema imunológico mais alto, porque o nosso sistema imunológico, ele responde muito também às nossas emoções, também à nossa mente, aos nossos pensamentos. Então isso pode causar adoecimento, porque a pessoa vai ficando cada vez mais realmente se sentindo desenergizada. Entendi. O que me causa um pouco de aflição, né, para não dizer outras palavras, a gente sabe quando alguém está falando só de coisas más, coisas ruins, Sim. E pode existir essa transferência que você comentou, saindo de mim, indo para a pessoa, ou vice-versa também, nos momentos que eu estou falando. Só que nós, como filhos de Deus, a gente tem que desejar o bem, querer o bem para a humanidade e para os demais. Como que a gente pode reagir quando uma pessoa sempre está falando, nossa, eu terminei um relacionamento, ou alguém da minha família morreu, e fica naquilo por dias, até chegando semanas? Não é qualquer reclamação que vai caracterizar uma vampirização, não. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil e nós somos amigos, nós somos familiares e a gente vai acolher aquela pessoa. Normalmente a vampirização já são pessoas que realmente estão num momento mais difícil ainda, não só com o problema pessoal, mas está numa situação complicada. Mas a melhor forma da gente se proteger sempre, Rafa, eu acredito que é o amor. Quando você está conversando com alguém e você tem amor ali presente, você chama a presença de Deus para aquele momento, isso é o mais importante, porque isso te protege a pessoa também. Eu imagino, né, em muitos casos, que tem pessoas pensando agora, tá, eu já fiz todos os testes, todos os exames físicos, não acontece nada, mas eu sou uma pessoa que estou muito cansada, eu não tenho energia de levantar da cama. Isso pode estar relacionado com a vampirização ou ter alguma relação nesse sentido? Sim, isso pode ter relação com a vampirização, pode ter relação com espíritos obsessores ou com energias pesadas que possam estar ali abaixando o grau vibracional daquela pessoa, né? Agora, é lógico, eu sou daquela pessoa que eu acho que você tem que tomar aspirina, tomar o passe, fazer sua prece, fazer tudo, porque nós somos um conjunto. Nesse momento da encarnação, nós temos um corpo físico, nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo mental, nós temos um corpo energético, que é o nosso corpo etérico. Então, acho que a gente tem que cuidar da nossa vibração, da nossa energia, do nosso corpo físico, da nossa mente, das nossas emoções e da nossa espiritualidade. Porque você abrangindo tudo, provavelmente você vai conseguir sanar, estancar com essa energia que está se esvairindo. Você tem que arranjar uma forma de estancar. E é interessante a gente pensar, Rafa, que essa parte dos vampiros, da vampirização,
ela acontece há muitos e muitos milhares de anos. Isso sempre já acontecia. Tanto que a lenda dos vampiros vem disso. Porque na lenda que as pessoas falam, que hoje tem muitos filmes na Netflix, em tudo que é lugar, é justamente a lenda dos vampiros que sugam o sangue da pessoa. E o sangue é a energia vital. Então, é uma forma de contar como uma lenda o que acontece mesmo. Ou seja, tem espíritos obsessores que muitas vezes vão sugar a sua energia vital. Como que eles chegam perto de você, como eles se aproximam, aí já é outra história. Curioso. Essa parte quando eles se aproximam. Se eu estou de bem com a vida, estou praticando o bem, existe alguma possibilidade de ter uma vampirização? Ou geralmente eu tenho que estar com um astral mais baixo, ou uma tristeza maior? Como que funciona esse relacionamento para eu evitar? Eu sei que oração vai ajudar, mas como que eu posso saber se está se aproximando? Quando a gente se ocupa de fazer o bem, a gente com certeza se protege do mal, porque a gente vai se rodeando de energias benéficas à nossa volta. Então, acho que a melhor proteção que a gente pode ter é a nossa atitude. Mais do que a oração falada, é a nossa oração como uma atitude de bem, uma atitude de amor. Eu acho que isso sim, porque aí você vai estar vibrando energias mais altas e os espíritos obsessores não conseguem acessar essas energias. Agora, mesmo acontecendo isso, eu posso te dizer, Rafa, que não tem como a gente estar completamente blindado no mundo de hoje, porque muitas vezes você estar fazendo bem também provoca certos espíritos, então você às vezes vai sofrer certos ataques espirituais e tentativas de vampirização, você às vezes vai ter espíritos kármicos, então assim, fazer o bem, nossa, já blinda muito, mas eu quero dizer que a gente sempre vai lidar um pouco com essas questões, por isso que eu acho que aquela frase do vigiar e orar e sem cessar, ela é muito importante, aquele ensinamento de Jesus, né? É a gente o tempo todo vigiar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e pensar, será que esse pensamento é frutífero? Porque às vezes a gente está alimentando coisas dentro de nós que não são positivas e elas vão servir de alimentos para espíritos vampirizadores. Não, interessante. Bom, para vocês que estão assistindo o Além da Matéria, não se esqueçam de dar o like, seguir no canal para ajudar essa mensagem a propagar. A gente está falando muito de propagar o bem já começa com o seu like e compartilhando isso com mais pessoas. Sara, estamos chegando na parte final do Além da Matéria de hoje e eu fiquei curioso quando você comentou dos filmes de vampiros, né? Eles sugam sangue. O processo de, vamos dizer, sugamento de energia, ele é similar ao que a gente vê nos filmes? Pega no pescoço e aí, no caso dos vampiros dos filmes, eles puxam sangue. Como que é esse sugamento de energia? Como que ele ocorre? Esse sugamento de energia, na verdade, eles vão absorvendo a sua energia vital. A energia vital fica no nosso corpo etérico, ou no duplo etérico, como pessoas falam. E normalmente é por pontos de energia que são chamados de chakras, que são grandes vórtices de energias que nós temos. Então, não necessariamente é no pescoço, mas é em algum ponto de energia, normalmente no nosso chakra, tem o nosso chakra básico, o nosso chakra dorsal, e eles vão ali absorvendo essa energia. Por quê? Porque os espíritos, para estarem na Terra, eles precisam da energia telúrica. E a energia telúrica é a energia vital. Então, se você tem algum espírito que não está aqui por missão, porque existem os missionários que ficam em escolas, em hospitais, em egrégoras de luz, se ele está aqui porque ele ainda tem certos vícios ou quer permanecer no planeta Terra, não aceitou a passagem para a morte, então ele não vai nem para as colônias e nem para as zonas umbralinas, para ele ficar aqui, ele precisa de energia vital. Senão ele vai ou descer ou subir, não tem jeito. Então é a forma que eles têm de permanecer aqui, absorvendo a energia vital das pessoas, absorvendo esse prana, que é esse processo de vampirização. Nossa, muito obrigado, Sara, por hoje. Acho que foi uma aula para nós todos aqui que estamos acompanhando. Vamos rezar, vamos ler. Eu falo sempre, gente, oração, imaginar a luz e perceber que na verdade são nossos irmãos, mas que às vezes estão em situações difíceis, como nós muitas vezes estamos. Muito agradecido. Novamente, para vocês que ficaram com alguma dúvida, falou, Rafael, faltou aquela pergunta X. Coloque nos comentários que a gente pode voltar nesse tema ou incluir num outro tema que estiver relacionado. Agradeço a todos pela participação e que tenhamos um excelente ano cheio de luz.